Essa é a nossa tabela dados, aí a gente tem aqui uma tabelinha de medida e uma tabelinha calendário. Pronto. E aí, é claro, essas tabelas estão relacionadas, né? O que está relacionando aqui? Eu estou relacionando a coluna data da minha tabela calendário com a coluna data da minha tabela dados. Então, essas duas tabelas estão relacionadas para que uma possa filtrar dentro da outra. Legal. Coisa básica para colocar todo mundo na mesma página e aí vamos começar a brincar. O que a gente falou que a gente quer, então? Por que nós vamos fazer isso que eu estou mostrando aqui? Em muitos casos, alguém pode te pedir, por exemplo, um relatório, e nesse relatório tem um cartão sempre retornando os dados do mês atual. Ou você pode ter uma situação em que você precisa fixar o valor do mês atual para poder comparar isso com algum dado. Um dado do mês anterior, por exemplo. Então você precisa fixar essas informações para ele retornar sempre o mês atual. O que nós vamos fazer é automatizar para que o resultado venha do mês atual. Mudou o mês, muda também os resultados para o mês que mudou. Ok, então vamos começar aqui. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente precisa é ter uma medida. Então o que eu fiz? Cliquei com direito aqui em cima, nova medida. Direito em cima da minha tabelinha de medidas, que eu já tenho nova medida. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Antes da igualdade, nome da medida. Qual que vai ser o nome dessa medida aqui? Eu vou colocar total. Então, total, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma soma, né? Então, para fazer a soma, DAX sum faz a soma do quê? A gente tem que expressar para ela o que a gente quer somar. E ela pede a coluna que a gente quer fazer a soma. A coluna que a gente quer fazer essa soma é a coluna QTE, que é a minha coluna que contém as quantidades. Nesse momento inicial, vamos fazer isso para a gente começar a brincar com os dados aqui e automatizar essa informação que a gente precisa. Então, fechei lá, parênteses, dei Enter, ele carregou. Vou clicar aqui em tabela, vou centralizar aqui essa tabela. Vou pegar da tabela calendário aqui uma data. Tá? Peguei a coluna de data da minha tabela calendário, coloquei aqui. E vou pegar essa medida total, vou arrastar e colocar em tabela. Legal. Então, a gente tem lá as informações por data, né? O que ele está fazendo? Ele está somando aqui essas informações por data. Então, beleza. Ele está somando aqui. Nesse momento, a gente ainda não tem nenhum filtro. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a pensar em como filtrar essa informação. Vamos por parte do que a gente vai montar. Nós precisamos, de alguma forma, retornar sempre o mês atual. Essa é a primeira coisa que a gente precisa. Então, vamos lá. Se a gente criar, olha só, se a gente criar aqui, ó, uma nova medida, cliquei em cima da tabela medida, nova medida. Vamos criar aqui uma medida que nos traga primeiro a informação da data de hoje, por exemplo, tá? Vou fazer uma medida aqui que nos traga sempre a data de hoje. Então, legal. Vamos lá, por parte. Vou escrever aqui, ó, hoje. Quem que faz essa função de trazer a data de hoje? É a DAX Today. Today, né? Igual a hoje. Então, coloquei lá Today, ó. Que a gente vai ter? Vou pegar um cartão, carregando, foi um cartão, e vou colocar esse resultado de hoje dentro de um cartão. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a informação de hoje. E a informação de hoje, ela vem com um horário zerado, né? A função hoje retorna apenas informações de data, ela não retorna as informações de hora. Então, vamos pegar aqui, ó, e vamos formatar. Em vez de deixar ela como data e hora, vamos colocar só em data. Legal, ela nos trouxe aqui uma data. Pensa comigo, o que a gente pode fazer para extrair esse mês? Porque o que a gente precisa é do mês atual, certo? Precisa o resultado do mês atual. Então, o que a gente pode fazer para extrair esse mês que está aqui, ó? Nós estamos no mês 1. Então, beleza, o que a gente quer aqui? A gente quer, olha só o que a gente precisa. Aqui dentro dessa tabelinha, nós temos resultados de quantidade que estão dentro do mês 1, que é o mês que a gente está aqui, ó. Então, olha lá. Então, nós temos aqui, ó, esses itens aqui estão dentro desse mês. Então, a primeira coisa que a gente precisa é, de alguma forma, criar sempre, e olha só, nós queremos isso automatizado, né? Nós não podemos simplesmente ir lá dentro do filtro e escrever lá mês 1, porque depois vai mudar para o mês 2, e aí o que a gente vai fazer? Vai lá manualmente e mudar novamente para o mês 2? Não, a gente não quer fazer isso. A gente quer que quando mude o mês, isso também mude automaticamente, certo? Então, o que a gente precisa fazer aqui é extrair de dentro dessa data de hoje o mês atual. Como que a gente pode fazer isso? Para pegar esse caractere central aqui, ó, do mês atual. Existe uma DAX de mês. Qual que é essa DAX? Vou te mostrar ela aqui, ó. Até já tenho ela aqui, se eu não me engano. Eu fiz um calendáriozinho simples aqui, ó. Aqui, ó, tem uma tabela calendário. Nessa tabela calendário, eu estou usando uma DAX Month aqui, ó. O que essa DAX Month faz? Ela pega uma coluna de data, por exemplo,
e retira só o mês dessa data. Então, por exemplo, aqui está vindo o número 1. Ó. Por quê? Porque ela está extraindo o mês de dentro dessa data. Então, quando passa para o mês 2, lá embaixo, ó, ela começa a trazer o mês 2. Então, é isso que ela faz. Ela extrai o mês de uma coluna de data. Então, é isso que a gente precisa fazer aqui. E nesse caso, não vai ser nem de uma coluna, vai ser de uma própria medida, né? O que acontece? Nós temos aqui uma informação de data. Aqui nós temos uma informação de data, nós precisamos retirar aqui dessa data o mês. Então, o que vai acontecer? Antes disso aqui, a gente vai utilizar a DAX Month. Então, eu quero o month, ou seja, eu quero o mês. O que está acontecendo? Ela vai retirar o mês da data. Onde que está a data? Está aqui, ó. A parte central aqui se tornou a nossa data. Então, a DAX Month, ela extrai o mês de uma informação de data. A nossa informação de data está sendo hoje. E aí, o que vai acontecer? Eu não quero essas informações, elas não fazem parte do mês atual. Nesse momento, eu só quero analisar as informações do mês atual. E aí, por isso, nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo aqui, seguindo esse raciocínio que eu estou mostrando. Então, vamos lá. Eu vou criar uma nova DAX aqui, ó. Aliás, criar uma DAX não, né? Quem cria a DAX é a Microsoft. Eu crio medidas. O que é a DAX, né, galera? DAX são essas fórmulas que a gente está usando aqui, né? Soma, mês, por exemplo, que a gente já utilizou aqui. Isso são as DAX, que é mais ou menos como se fossem as fórmulas do Power BI. Aliás, as fórmulas do Excel. Legal? Então eu vou colocar aqui, ó, total mês atual. Qual que é a informação que eu quero aqui? Eu quero uma soma de quem? Da quantidade. Tá? Então, por enquanto, vamos fazer só isso. Eu vou clicar fora e vou colocar aqui dentro para a gente ver esse resultado acontecendo. Então, total mês atual, que ainda não é o total do mês atual. Olha lá, os resultados estão iguais. O que eu quero fazer agora? Eu preciso somar apenas... Aliás, eu preciso filtrar as informações quando o mês for igual ao mês atual. Vamos voltar na minha tabela calendário, tá? Você precisa ter isso na sua tabela calendário, senão não vai funcionar. Você precisa ter uma coluna de mês na sua tabela calendário. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer com que o resultado filtrado lá na nossa coluna, na nossa medida, só venha se o mês for igual a 1. Tá vendo que eu tenho um mês aqui, ó, igual a 1? Tenho uma coluna de mês, aí depois vem mês 2, vem mês 3, 4, 5, enfim, tem todos os meses aqui da minha tabela calendário. Como essas tabelas, olha só, se liga, como essas tabelas estão relacionadas, existe amor entre essas tabelas, elas se conversam, isso aqui que a gente vai fazer vai funcionar. Na sua tabela tem que estar relacionado também, senão não adianta nada você ter tabela calendário, né? Tem que estar relacionado. Então, o que a gente vai fazer é pegar o mês da tabela calendário igual ao mês de hoje e aí sim somar os dados da quantidade. É isso que a gente vai fazer. Como que a gente vai fazer isso? Vamos aqui aplicar um calculate. Olha lá. Calculate. Por que eu estou colocando aqui um calculate? Porque eu preciso, de alguma forma, filtrar essas informações. E a DAX que me permite, entre várias outras DAX, pode ser utilizada, a DAX que me permite, nesse momento, aplicar filtros, fazer filtros nos dados, mudar contexto de filtro. A DAX Calculate dá para falar um monte de coisa dela. Ela pode fazer várias coisas, na verdade. Dentre elas é fazer filtro, que é a função pela qual, é o motivo pelo qual eu vou utilizar ela agora. Eu vou utilizar Calculate para mim poder ter a opção de filtro. Então, Calculate do quê? Da soma. Então, veja que a primeira parte dela é a expressão. Essa expressão nós estamos fazendo aqui, ó, que é a soma da quantidade. E agora eu quero dizer para Calculate que ela soma essa quantidade, mas aplique um filtro se a minha calendário mês, ou seja, se a minha coluna mês for igual a quem? For igual ao mês, então olha só, ao month. Qual month? Qual mês que eu quero que seja igual? Igual ao mês de hoje. Então, today. Foi o que a gente fez aqui nesse cartão. Ó. A gente tirou o mês da data de hoje. A data de hoje a gente pegou só o mês dela. É isso que a gente está fazendo aqui nesse momento. Então vamos fechar parênteses aqui e vamos ver o que acontece. Fechei parênteses da month. Fechei parênteses da calculate. Enter. Olha lá o que está acontecendo lá. Então vamos prestar atenção aqui no que aconteceu. Ela me trouxe o resultado apenas no mês atual. Veja que a nossa outra coluna que tem total lá, ó, tá todos os valores lá. E agora dentro dessa tabela eu só tenho valores se forem do mês atual.